Olá pessoal, hoje a gente vai estudar os fármacos anti-inflamatórios esteroidais, também conhecidos como glicocorticoides. Essa é a classe de fármaco, uma das mais prescritas, são supressores potentes da inflamação e inclui o tratamento de uma variedade de doenças inflamatórias e autoimunes. E são fármacos de extrema importância na prática clínica. Nós temos o nosso cortisol endógeno, sendo produzido na glândula adrenal, lá na zona fasciculada e reticular dessa glândula. Lembrando que essa glândula também é local de produção de aldosterona, que tem uma ação principalmente mineral corticoide e de hormônios androgênicos. Então, o cortisol ele é essencial para a sobrevida do ser humano e participa de várias funções, como, por exemplo, metabolismo intermediário, resposta ao estresse, ações sobre o sistema nervoso central, além da imunidade inata e adaptativa. Nós temos o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal que regula a liberação desse cortisol. Então, o hipotálamo libera o fator liberador de corticotropina, também conhecido como CRH, o hormônio adrenocorticotrópico, que vai agir na adenohipófise para liberar a corticotropina ou hormônio adrenocorticotrópico, que por sua vez vai agir na adrenal, onde a gente vai produzir esse cortisol. Então, essa liberação ocorre diariamente com um ciclo circadiano em torno de 8 horas da manhã. A partir desse pico, ocorre então uma diminuição dessa liberação de cortisol ao longo do dia, sendo bem baixa no período noturno, porque o próprio cortisol faz um feedback negativo sobre esse eixo, impedindo a sua maior liberação. Esse ciclo circadiano, ele acontece no indivíduo que dorme à noite e fica acordado durante o dia. Se ele tem uma inversão desse ciclo, os níveis de cortisol também vão ter o seu horário de pico alterados. Fatores estressantes do organismo, como por exemplo uma febre, uma infecção ou uma cirurgia, podem aumentar muito a atividade desse eixo e, consequentemente, aumentar muito os níveis de cortisol. Aqui é só para relembrar, a via de síntese desse cortisol, que tem uma atividade predominantemente glicocorticoide, onde a gente observa também a via de síntese da aldosterona e de hormônios como a testosterona. Então, existem muitos fármacos dessa classe. A hidrocortisona foi o primeiro fármaco sintético, que tem uma estrutura bem parecida com o cortisol endógeno, e a partir daí foram sintetizados muitos outros fármacos com potências variadas e muito mais potentes do que o cortisol endógeno. Então, a gente tem, por exemplo, a prednisolona, que é um dos fármacos mais utilizados, com uma potência intermediária, a dexametasona e a betametasona, que são fármacos com altíssima potência, podendo chegar até 40 vezes de maior potência em relação ao cortisol endógeno. Os fármacos glicocorticoides vão agir exatamente da mesma forma que esse cortisol endógeno. Então, essa molécula vai entrar na célula e vai se ligar ao seu receptor. É um receptor daquele tipo nuclear, mas que está presente no citoplasma. À medida que o cortisol se liga a seu receptor, ocorre a saída dessa proteína do choque térmico 90 e a partir daí a formação de um dímero, 2 receptores com 2 moléculas de cortisol, ou fármaco glicocorticoide, vão entrar no DNA, no núcleo da célula e posteriormente interagir com o DNA. A partir dessa interação com o DNA, a gente vai ter uma resposta farmacológica que vai incluir o aumento da expressão de fator anti-inflamatório, como por exemplo a anexina 1, e redução da expressão
de fatores inflamatórios, como, por exemplo, citocinas, ciclooxigenase tipo 2 e a óxido nítrico sintase, que posteriormente vai dar origem ao óxido nítrico. Durante uma resposta inflamatória, nós temos a fosfolipase A2 agindo sobre os fosfolipídios das membranas celulares, que vão formar o ácido araquidônico, e esse, por sua vez, sofre a ação das enzimas lipoxigenase e ciclooxigenases. A via das lipoxigenases vai dar origem aos leucotrienos. Já a via das ciclooxigenases vai dar origem às prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano A2. Então, o glicocorticoide ele vai inibir essa fosfolipase A2 através daquela substância anexina 1. Então, vai inibir toda essa cascata do ácido araquidônico, né, incluindo também os leucotrienos, o que não acontecia com os anti-inflamatórios não esteroidais, uma vez que eles inibem apenas a via da ciclooxigenase. Em relação à resposta inflamatória desses fármacos, ela é muito maior do que os anti-inflamatórios não esteroidais, porque além dessa ação sobre os leucócitos, a gente tem uma inibição da formação de citocinas por macrófagos, monócitos e linfócitos, incluindo, por exemplo, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa. Isso, então, vai inibir a ativação das células T, além de inibição da proliferação de fibroblastos. Sabemos que a glicose é a principal via de fonte de energia imediata. Então, esse cortisol, como ele é considerado um hormônio do estresse, ele tenta manter essa glicemia elevada a partir de degradação de musculatura esquelética para formar aminoácidos. Consequentemente, então, depois a gente vai ter essa formação de glicose e esse aumento de glicemia plasmática. Então, essa glicose vai fornecer toda a energia para essas situações de estresse, como trauma, pânico, infecção e hemorragia, por exemplo. Além disso, essa glicose em excesso no plasma vai adentrar o tecido adiposo e começar a formar maior quantidade de ácidos graxos. E esses ácidos graxos livres também vão ficar disponíveis no plasma para fornecimento de energia, mas que posteriormente podem contribuir para maior formação de placas de ateroma. Existe uma diferença entre a deposição de gordura no tronco e nas extremidades com relação ao uso dos fármacos glicocorticoides. Então, a gente tem um aumento de gordura no tronco, e isso inclui uma característica de obesidade centrípeta, região de face e toda a região supraclavicular e nas costas. E nas extremidades, membros superiores e inferiores, a gente tem uma redução dessa deposição de gordura. Então, isso vai ser uma das características principais da síndrome de Cushing, que ocorre em função dos níveis elevados de glicocorticoides. Sobre as células sanguíneas, a gente tem uma redução de eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Em contrapartida, temos um aumento de hemoglobina, eritrócitos, plaquetas e leucócitos. Então, tudo isso vai favorecer para que o sangue fique mais viscoso e, consequentemente, aumentar o risco cardiovascular desses indivíduos. Sobre as células ósseas, a gente tem uma diminuição da função dos osteoblastos, que são aquelas células formadoras de matriz óssea, e aumento da atividade dos osteoclastos, que são as células responsáveis por degradar a matriz óssea. Então, consequentemente, a gente vai ter uma tendência de redução dessa matriz óssea, né? Isso deve ser bastante importante a avaliação, principalmente em mulheres pós-menopausa, com o risco de causar osteopenia e osteoporose.
No rim, a gente observa um aumento de reabsorção de sódio e excreção de potássio e hidrogênio, podendo levar a um quadro, então, de edema. No trato gastrointestinal, temos um estímulo da produção de ácido clorídrico e pepsina gástricos, principalmente porque a gente viu que ele reduz a síntese de prostaglandinas. No sistema nervoso central, as ações são bem variadas, podendo variar de euforia a depressão, podem incluir sintomas psicóticos ou a labilidade emocional. O indivíduo fica variando entre euforia e depressão. Esses fármacos podem ser administrados por diversas vias, muitas estão disponíveis, como por exemplo intramuscular, intravenosa, na forma de aerosóis, inalatórios ou nasais, na forma oral, intraarticular, no caso de inflamações nas articulações, por exemplo. Então, essa absorção vai depender de qual via ele foi administrado. Se ligam a albumina e transcortina, circulam normalmente 90% ligadas a essas proteínas e apenas 10% livre, e com exceção da dexametasona, que circula 100% bioativa. Sofrem metabolismo hepático e extrahepático e são eliminados via renal. Nesse quadro, a gente tem alguns principais fármacos e eles estão divididos de acordo com o seu tempo de duração de ação. Ação curta, ação intermediária e ação longa. Então, a hidrocortisona, como eu falei, né, foi o primeiro fármaco, e a potência anti-inflamatória dos outros foram baseadas em comparação com a hidrocortisona. Então, a gente tem esses de ação intermediária com uma potência anti-inflamatória em torno de 4 a 5, chegando até 10 vezes maior, e nos de ação longa em torno de 25, né? Alguns autores dizem que até 40 vezes maior ação anti-inflamatória do que a hidrocortisona. A gente vai observar que os fármacos de ação intermediária e, obviamente, depois os de ação longa, eles têm maior tendência a causar os efeitos adversos. Entretanto, a retenção de sódio, ela acontece mais frequentemente com os fármacos de ação curta ou com os fármacos com uma menor potência do grupo de ação intermediária. Então, esse é o único efeito adverso que esses fármacos menos potentes causam mais, então, essa probabilidade de retenção de edema.